Eu me chamo Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa da educação básica desde 2002 e atuo também no Instituto Singularidades, formando professores aqui em São Paulo e com pesquisas em metodologias ativas e ensino de literatura. Mas eu estou aqui na Melhoramentos para falar desse livro, Heróis e Suas Jornadas, 10 Contos Mitológicos, da Rosana Rios. A Rosana é uma pessoa que tem dedicado a sua vida ao estudo de contos populares e mitos. São mais de 30 anos de carreira, 150 livros publicados e ela nos presenteia com este livro, 10 contos mitológicos de 10 povos diferentes ao redor do mundo todo e ilustrados por 10 ilustradores. Nesse passeio multicultural, além de sermos apresentados a deuses e deusas e heróis, Rosana também nos apresenta curandeiros, orixás, xamãs, bruxas, druidas. Todos esses personagens compõem um cenário de magia e de universo mítico e, ao final de cada história, a Rosana sempre nos traz 3 sessões que enriquecem ainda mais a nossa experiência leitura. Então é um passeio multi e diverso em todos os sentidos. O trabalho de 10 ilustradores é primoroso. São 10 técnicas diferentes de desenho. Nós somos presenteados, então, além de 10 histórias, por 10 estilos estéticos diferentes. Inclusive, o trabalho com essas linguagens de leitura e interpretação das imagens e das palavras da Rosana, o trabalho com todas essas linguagens, a visual e a verbal, está de acordo com algo que a BNCC prevê, tanto em termos de competências gerais, quanto habilidades específicas no campo artístico-literário. É um exemplo de uma competência geral a seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. E como exemplo de uma habilidade específica, nós temos inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Além disso, ao construir o livro em forma de contos mitológicos, Rosana permite que o leitor amplie seu repertório enquanto leitor. Afinal, o gênero conto mitológico transita e dialoga com os gêneros lendas, mitos, contos de aventura e contos de fada. Todo esse transitar entre gêneros realmente amplia o repertório desses leitores, amplia a experiência leitora, seus conhecimentos sobre literatura, o que permite o desenvolvimento de mais uma habilidade específica da BNCC: analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem. Para o trabalho na sala de aula, uma sugestão bastante interessante é trabalhar com a leitura compartilhada, conto por conto. Esse trabalho está de acordo com o desenvolvimento de uma das habilidades previstas na BNCC: participar de práticas de compartilhamento, de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Durante o processo da leitura compartilhada, é importante se atentar a alguns aspectos. Por exemplo, estabelecer os combinados com a turma, definir como vai ser a rotina de leitura, conto a conto, garantir espaços de comentários sobre as apreciações da história, inclusive garantir espaços para as apreciações estéticas, para que os alunos possam se debruçar sobre as ilustrações, levantar hipóteses e dizer o que eles acham sobre as ilustrações e sobre as palavras, sobre o que está sendo dito. Intercalar momentos de leitura em voz alta
com leitura autônoma. Todas essas são estratégias que enriquecem o processo da leitura compartilhada. Inclusive, intercalar leitura em voz alta com leitura autônoma está de acordo com o desenvolvimento de algumas habilidades específicas desse segmento lá na BNCC. Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. No trabalho com a apreciação das imagens, o professor pode trabalhar com perguntas comparativas, pedindo para que os alunos confrontem as suas impressões sobre as imagens que eles estão lendo. Esse trabalho comparativo de confronto e de impressões deve, inclusive, avançar para além do gosto. É importante que esse leitor se torne um leitor de imagens também e perceba as diferenças de estilo entre cada ilustrador, que consiga argumentar para explicar as suas preferências, explicar seus gostos. No pós-leitura, um trabalho de escrita interessante para se realizar com os estudantes diz respeito a montar uma galeria de personagens mitológicos, aprofundar numa investigação sobre os mitos, buscando mais informações e pensar numa retextualização de como trazer esses contos para um outro público, por exemplo. De que maneira eles podem recontar essas histórias e transformar isso num outro texto para outro público. Todas essas estratégias ajudam a desenvolver algumas habilidades específicas da BNCC. São elas: ler em voz alta textos literários diversos, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação, indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa alta, ilustrações, etc. Outra habilidade é realizar pesquisa a partir de recortes e questões definidos previamente usando fontes indicadas e abertas. Além dessas estratégias de leitura, o livro é um rico material para um trabalho interdisciplinar. Por exemplo, com arte. Além de fazer a leitura das imagens, nós podemos convidar os alunos a construírem suas próprias ilustrações. Como eles interpretam esses contos? Como eles ilustrariam esses contos? Como eles usam a linguagem visual para materializar essas histórias? Além de ilustrações, podemos convidá-los para recontar essas histórias usando outras linguagens, como linguagens musicais ou a linguagem visual por meio de vídeo, por exemplo. Também dá para fazer um trabalho com geografia, mapeando esses territórios e conhecendo esses 5 continentes, esses povos que povoam esses 5 continentes, localizando esses mitos no mundo todo. E também um trabalho com história. Afinal de contas, nós estamos falando de um resgate da memória da humanidade, da formação da identidade de um povo. Por fim, nós temos aqui um livro rico, multicultural, diverso, que nos convida a viajar por 10 contos mitológicos diferentes, que nos convida a conhecer 10 maneiras diferentes de se enxergar o mundo. Trata-se de um trabalho primoroso da Rosana e que tem um potencial realmente estupendo para ser desenvolvido em sala de aula. Bom trabalho!